Cara, hoje para mim é um dia especial. E vou dizer que eu agradeço aos críticos, porque no último vídeo, cara, que a gente postou, deu ali uma enxurrada ali de crítica e que eu gostei muito da provocação, porque eu acho que a crítica, ela é uma atenção dada a um assunto. E a crítica, ela é um interesse que algo seja tratado. E aí, a gente acolheu e hoje eu estou te trazendo aqui, especialmente em resposta a uma demanda do nosso público, nossa audiência, de primeiro, estamos trazendo alguém aqui que é nativo, profundo conhecedor da cidade, profundo conhecedor de plano diretor, totalmente envolvido com as causas ambientais, com saneamento, Pacto por Floripa, Floripa Sustentável, a CIF. Então, hoje eu estou aqui com o empresário. Tô aqui com o Rodrigo Vieira. Bom, Vieira já é um sobrenome tradicional. Se tornou pai recentemente. Tá aí vindo de noites ainda mal dormidas. Mas a gente fez questão de trazer uma pessoa de referência para a gente tocar nos assuntos que ninguém quer tocar porque são polêmicos e que tem medo da repercussão. Não é, eu não tenho medo da repercussão, eu tenho medo da ausência de falarmos de assuntos polêmicos, porque não falar e não tratar é 1000 vezes pior para mim que decidi morar em Floripa, morar no sul da ilha, ter minha empresa aqui, tenho 3 filhas aqui, quero ficar aqui e quero viver o sonho de Floripa. É possível, né, Rodrigo, a gente viver a Ilha da Magia, porque muitas pessoas questionam para onde Floripa está indo. Então, é legal saber de ti, então, né, te dar essas boas-vindas ao SantaCast. Hoje estamos aí inaugurando nosso logo, nossa marca oficial da SantaCast, que é justamente qual que é o objetivo desse nosso podcast, né? É a gente poder trazer conteúdo relevante para os nossos clientes, a fim de a gente promover a educação quanto a temas que passam pela vida do nosso cliente, seja financiamento, tributação, contabilidade e, cara, plano diretor, cidade, né? Esse ecossistema que a gente vive. Então, cara, seja muito bem-vindo. Conto com uma participação que, para mim, eu não teria acesso a um conteúdo tão rico como tu vai nos trazer. E, cara, vamos ter aí 1 hora e meia, 2 horas de boa conversa. É isso? Bacana, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade da Santa Ilha de estar participando aqui do SantaCast, né? Eu acho que a gente tem uma função primordial de comunicar e fóruns como esse nos colocam em situações de a gente poder expor com um pouco mais de calma e não nas audiências públicas, que é rápido, aquilo que a gente pensa, né, e aquilo que a gente tem. Queria também ter essa troca de te falar que é um prazer também estar aqui pela tua pessoa, enquanto empresário, pela missão da tua empresa e pelo que vem proporcionando ao mercado de Florianópolis. A gente vê muitas, e principalmente do sul da ilha, né, que é a nossa casa. Então a gente vê muita gente chegando sem esse objetivo, sem esse compromisso, sem esse cunho com a preocupação social e do meio ambiente. E aí te parabenizar por essas ações, que desde o início foi assim. E seja muito bem-vindo à Santa Ilha, ao Felipe pessoalmente, tua família, né, que a gente tem bastante apreço. E fico muito feliz e honrado de estar aqui participando com a tua pessoa. Cara, que massa. Ô, Rodrigo, sabe o que aconteceu, né? Eu publiquei, né, um vídeo. Qual foi o vídeo da polêmica? Publiquei um vídeo falando o seguinte, cara, o mercado de Floripa tá defasado, o mercado imobiliário. Porque, cara, Balneário tá 45 a 60 mil frente ao mar e, pô, não tem um aeroporto como a gente tem, nem tem um aeroporto, né? Mas não tem um aeroporto como a gente tem, não tem as praias com balneabilidade que a gente tem, né? Aí eu falei, pô, Rio tá 100 mil o lançamento no Leblon, cara, com violência, com a qualidade de vida que a gente não tem, com isso, com aquilo. Pô, Itapema tá assim, da Brava tá o metro quadrado. Pô, Floripa, quando a gente fala em 20 mil, o pessoal acha que tá alto. Eu falo, meu Deus, cara, aqui do lado tá 45 mil e não tem nada que a gente tem. Aí o pessoal começou, porque você só quer especular mercado, porque tu quer que a gente se transforme numa Balneário Camboriú, quer que a gente se transforme numa Rio de Janeiro. E eu calma, galera. Sabe que eu digo assim, o Brasil tem aquele analfabeto funcional, né? Que é, sabe ler, mas não sabe interpretar. Né? E eu digo que agora no Instagram tem essa parada, porque o cara vê o vídeo, mas não sabe ouvir. Porque o que eu falei foi justamente o quê? Meu parceiro, nós somos tudo de melhor que esses lugares não são. E por isso somos tão incríveis. E, poxa, mas o nosso metro quadrado não está representando isso ainda.
Mas eu vejo que é muito engraçado, Rodrigo, e talvez seja uma visão que minha, não sei por que isso acontece, que basta tu querer elogiar Florianópolis, basta tu querer falar que a região está se desenvolvendo, que está valorizando, ou seja, o patrimônio da pessoa está sentada, está parada, está ganhando valor, que tu vira alvo porque parece que tu quer promover algo que vai trazer algum dano. Cara, que sentimento que é esse que rola aqui em Floripa, assim, que parece que eu que cheguei, não quero que tu chegue, eu moro numa casa ou num apartamento, mas tu não pode fazer um apartamento do meu lado. Cara, é uma questão... Cara, isso, tu bateu num tema assim que eu falei demais nas audiências públicas aí do plano diretor e é realmente um discurso que eu coloco que eu vejo 3 personalidades, né, em Floripa. Floripa tem o nativo que se criou aqui e que não quer que ninguém mais chegue, é um senso de propriedade, é um medo do externo e ao mesmo tempo algo bom que é aquela relação com o passado, do que Floripa era, mas que hoje pensar que ela vai continuar assim ou vai retroceder é utópico. A população mundial ela é exponencial o crescimento, né? A gente tem a cidade crescendo dentro ou fora da regularidade, uma taxa de 10 mil habitantes por ano. Queira ou não queira, goste ou não goste. Então tem essa personalidade que não consegue lidar com esse movimento, que é o nativo que viu a cidade. Tem outra personalidade que são pessoas que chegam de fora, acreditam que acharam seu último lugar ao sol e querem simplesmente falar em preservação, mas não controlam a sua taxa de natalidade e às vezes até um pensamento meio hipócrita, porque se tu tem filho aqui, o teu filho vai trabalhar onde? Tanto para o nativo quanto para quem chegou de fora, quer expulsar o teu filho daqui para trabalhar em outro lugar. Se a cidade não oferecer oportunidade para ele, ele vai embora. E aí eu digo que a gente tem que construir a terceira personalidade, né? Tem gente que vem e quer somar, mas a gente tem que ter a terceira personalidade, que ela é um equilíbrio entre isso tudo. É um equilíbrio sobre manter as culturas da cidade, sobre manter os costumes da cidade. Floripa não pode, de forma alguma, perder a sua identidade. Eu acho que ela não pode virar uma Balneário Camboriú, ela não pode virar uma Singapura, ela tem uma identidade pitoresca que ela não pode perder, ao mesmo tempo que ela tem que se desenvolver, que ela tem que crescer. A gente está falando de uma cidade 70-30, onde 70% é área de preservação e áreas mais sensíveis, e 30% é urbano. Se o 30% não pagar a conta não vai fechar nunca, a cidade vai ser insustentável. Só que para esse 30% pagar a conta, ele tem que ser inteligente. Ele tem que sim falar do tema sem medo, que é adensamento, que é centralidade. Ou a gente larga tudo isso e vamos fazer um projeto de lei para derrubar as pontes e ninguém mais chega. Isso é engraçado porque, na verdade, é um movimento que a gente fala... É um movimento... As pessoas vão vir, né? A discussão deveria ser muito mais como as pessoas vão vir, aonde elas vão ficar, como a gente quer receber esse anfitrião. Eu quero receber ele dentro da minha casa, num bom quarto, ou eu vou dizer para ele, não, cara, aqui dentro não vai entrar, faz um puxadinho ali fora. Mas ele veio. Então a decisão é como que a gente recebe as pessoas que decidiram vir para Floripa, porque muitos que estão aqui vieram de fora. Só que ou a gente decide receber eles de uma forma organizada, com bons empreendimentos, com consciência ambiental, com planejamento, ou a gente nega esse fato, só que eles vão para onde? Para a ilegalidade, para o clandestino. E aí isso é um tema interessante para mim, que é como o crescimento da cidade, ele independe da minha vontade, da tua, ou de qualquer movimento que existe, como que o plano diretor ele pode ser um apoio para receber corretamente as pessoas que decidem morar aqui na Ilha da Magia. Felipe, deixa eu fazer um paralelo aqui e te colocar uma situação que a gente viu bastante no ano passado, numa missão que a gente fez empresarial em Medellín. E uma coisa que a gente percebeu lá é que a comunicação da cidade ela é totalmente alinhada. Se tu perguntar para um menino de 14 anos, para o pai dele, para o trabalhador da padaria ou para um baita de um gestor de uma empresa grande lá, todos eles falam a mesma língua. Todos eles vendem a cidade da mesma forma. Eles vendem ela 100% e de repente ela é 30% ou 40%. Mas o fato de vender bem atrai as pessoas numa convergência. Quem chega entende o recado de como é que tem que chegar. E Florianópolis não tem essa prática. A gente tem aqui o grande costume de começar a discutir pelas divergências e não pelas convergências. Se a gente tem 90% de divergência, vamos deixá-las um pouquinho de lado e vamos começar falando dos 10% de divergência. E em torno disso criar uma narrativa. Vou te dar um exemplo que, se tu te lembrares, um exemplo bem prático desse sentido, né?
Se te lembrar, a gente já conversou há algum tempo, onde eu falei para ti, Felipe, eu acho, cara, eu tive agora aí com a sensibilidade de todos os ranchos de pesca da Praia do Campeche, e eu acho que no acordo entre pescador e surfista, de repente a gente poderia prever uma cláusula num contrato imobiliário ao ser vendido, que há aqui na cidade um regramento para o respeito do período do para o período da pesca da tainha, para a safra da tainha, que acontece no mês de maio. Esse tipo de comunicação a gente não chega. Quem chega em Florianópolis muitas vezes não sabe para que veio, como funciona e como ela deve se comportar em Florianópolis. Se a gente tem um meio de alinhamento tipo esse, o recado fica muito mais fácil, entendeu? Porque olha o efeito cascata. Tu vende um apartamento lá na imobiliária, o cara é surfista, vem para Florianópolis diante de uma promessa de surfar 12 meses do ano, mas quando ele vai surfar em maio, ele se depara com um pescador querendo tirar ele lá da praia. Por que não comunicar para essa pessoa que aqui tem esse regramento e isso faz parte da nossa cultura? Dá para viver em equilíbrio. E até muitas vezes essa própria pessoa, ela em outro momento está questionando ou cobrando que a cidade seja mais inclusiva, que Floripa que tem que preservar, que tem que conservar. Mas quando é colocada em xeque com algo que ela tem que também ser participativa, tem que ser envolvida, às vezes não quer, né? Então, eu quero uma cidade com cultura, com mar bom, com peixe, com eu poder comer um peixe fresco, mas eu não quero abrir mão para que aquele pescador possa pescar um peixe fresco, né? Então, assim, a gente quando vê a tainha ali na praia, quer fazer o vídeo, quer falar que pegou peixe na areia, mas no dia seguinte está reclamando que a praia está fechada por causa da pesca da tainha. E tinha onda boa e eu fiquei na areia. São esses pontos, né, que a gente tem que entender que é que a gente falou. Como que a gente organiza isso como cidade, como comunidade, porque muitas vezes o que tu pede de um lado, tu na verdade tá perdendo do outro, né? No sentido assim, eu falo muito aqui que o pessoal critica muito assim o mercado imobiliário, porque vocês são elitistas, a gente só vocês constroem só empreendimento de alto padrão, e eu digo, cara, quem criou isso foi justamente um plano diretor com excesso de restrição, que foi muito comemorado por uma parte da comunidade, porque na época o plano diretor do Campeche, em 2014, até eu ouvi do secretário de planejamento falando, olha, a gente acabou deixando o plano diretor do Campeche mais restritivo do que a gente imaginava por uma defesa de algumas partes da comunidade. O que aconteceu como consequência disso é que de 2014 para 2023, o metro quadrado que mais valorizou na ilha talvez foi do Campeche. E por que isso? Cara, porque o excesso de restrição vai naturalmente explodir os preços. Então, às vezes, tu quer uma situação, mas tu esquece da consequência disso, né? Como é que a gente, então, consegue... Qual que é a ideia, ou como o plano diretor, ou como a sociedade consegue se organizar para a gente, às vezes, numa boa intenção, não ter uma consequência ruim? É difícil, é complexo. Numa cidade com tantos objetivos diferentes de desejo, é bem complexo. Eu acho que é bastante desafiador. Independente de liderança política, tanto de um lado quanto do outro, é bastante desafiador conseguir esse contexto. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender o que é um plano diretor. Para que ele serve? Fugindo de conceitos habituais aí que a gente tem, né, ou teorias, o plano diretor é um dispositivo jurídico legal, né, previsto no Estatuto da Cidade, que ele vem para organizar o uso e a ocupação do solo. Sinônimo de que a cidade cresce. Então, a cidade cresce, se desenvolve, como que eu organizo? Isso é o plano diretor. Ele fala de diretrizes, ele fala de visão e planejamento macro, para onde e como a cidade vai crescer. Inclusive, ele tem um tempo, né, de validade, vamos colocar assim, né, que a cada 10 anos tu pode... Isso está previsto no Estatuto das Cidades, a cada 10 anos deve-se rever o plano diretor e atualizar ele. Justamente mas prevendo... pode fazer em 2. Em 1, a cidade não tem nenhum compromisso de ter que fazer a cada 10. Se quiser revisar o plano diretor anualmente, não tem problema. Tu acompanha o teu crescimento. O que não pode é extrapolar os 10 anos. Entendi. Então não é que um plano diretor tem validade de 10 anos. Antes de 10 anos, tu não pode mexer nele. Isso é aberto. Pode mexer, sim. Se quiser a gente aprovar um plano diretor agora que a gente tem, que não é o ideal, e amanhã começar a desenvolver um novo, não tem problema nenhum com isso. Isso é interessante porque a gente vê, às vezes, não vou dizer um apego, um excesso de cautela, que é sempre importante quando se fala em plano diretor, mas enquanto não se decide, a cidade às vezes segue com um plano defasado da sua realidade. Com certeza. Né? Que eu acredito que talvez ali antes por exemplo, de 2014, acho que o grande trauma de Floripa foi que a gente ficou, sei lá, 20 anos com o mesmo plano.
De 97. Né? Então a gente ficou de 97 até 2014. Né? Então, imagina uma cidade que se modificou completamente e o plano diretor estava totalmente em descompasso à sua realidade. Exato. Como é que funciona então essa dinâmica? Essa dinâmica, respondendo até um pouco mais da pergunta anterior, então a gente precisa primeiro entender o que é o plano diretor e que ele é um planejamento macro. Todas aquelas restrições micros, elas se dão em outros dispositivos legais, como o Código de Obra. O plano diretor não tem que prever quarto mínimo. O plano diretor não tem que prever KNAI de empresa que pode ou não operar no município. Isso é dinâmico, a cidade é dinâmica. Se amanhã o teu filho tiver uma grande ideia, inovar e inventar uma atividade nova, econômica, ele não pode operar na cidade porque não está prevista no plano diretor da 2014 o KNAI dele. Olha, isso não existe. Então, códigos de obras e outros dispositivos legais a gente usa para restringir um pouco mais cada plano setorial. Tá? E dentro disso, eu acho que muita gente não encara o plano diretor como isso. Encara o plano diretor como uma ferramenta de freio. Ele olha para o plano diretor e fala, aqui é a minha forma de blindar o crescimento. Não é esse o conceito do plano diretor. O plano diretor é para frente, ele é para desenvolver e não para retroceder. Tá? Então, em 2014, a gente teve aí um erro grande, ao meu ver, político, na época de 2006, onde a cidade era coordenada pelo Dário Berger, que ele elegeu os núcleos distritais e os delegados distritais. Né? E isso tornou um processo popular participativo muito grande. Mas tudo bem, a gente testou ele, só que passou do ponto. Os técnicos perderam a caneta, os técnicos perderam a mão, não tinha gente para compilar isso tudo. A vontade foi extremamente popular. E aí se manifestou coisas como, por exemplo, isso veio demanda popular, a restrição do uso multifamiliar em áreas de ARP 2.5. A gente é conhecedor disso da ilha. A gente sabe que esse efeito rebote de uma restrição em excesso, como tu falaste, ela gerou hoje para a gente 4.500 unidades clandestinas, baseada no discurso que a cidade vai continuar crescendo. Ela não vai parar de crescer. Cara, isso é muito interessante porque esse erro que eu julgo, né, um erro talvez que não era possível prever, mas é que eu digo o excesso de restrição causou isso, a gente tem hoje praticamente 4 vezes mais números de unidades entregues clandestinas do que regulares. Então, na mídia ou tá nas redes sociais, o cara critica o empreendimento, critica aquele condomínio, mas cada condomínio que a gente entrega, 4 proporcionalmente são entregues clandestinos, com nada de licenciamento, com nada de estação de tratamento. E isso não é falado, isso não é tratado. Parece que as pessoas... É invisível para a comunidade esse dano. Mas que não existe. Inclusive, tem a justificativa de mas é que ali, pelo menos, é uma forma de atender uma classe menor. Cara, não existe isso, porque o pagamento ali tem que ser à vista. E aí, então, justifica, né? Para tu ter uma unidade de valor mais acessível, tu cometer um crime, tu cometer um dano numa região. Quem sabe a gente não trata, então, isso no plano diretor e torna... Isso. Como a gente faz que o plano diretor torne isso regular e não acoberte o clandestino? Felipe, vamos lá, né? A gente está falando só de sul da ilha, 4.500 unidades. Numa conta que a gente fez no estudo bem técnico da CIF, a gente percebeu que essas 4.500 unidades elas geraram uma sonegação de impostos federais, estaduais e municipais na casa de 25 milhões de reais. Então, não adianta tu ir lá e baratear e vender a preço popular. Se ainda funcionar, se fosse o popular que estivesse morando lá, tudo bem. Mas às vezes é investidor que compra para alugar popular. Só que aquele custo da infraestrutura, do calçamento, do posteamento, da extensão da rede de água, do caminhão do lixo chegando lá, nós estamos pagando com os nossos impostos, a qual aqueles empreendimentos deveriam ter recolhido os seus. Então, faz e depois a urbanização chega lá. Eu acho que não é por aí, a gente não pode estar baseado nisso. E aí outro ponto é que a gente vê a polêmica gigante na cidade, como tu colocaste, né, de um plano diretor, aprova ou não aprova, mas ao tempo que tu fala que o mercado irregular cresceu 4 vezes mais, nós estamos falando então aí de 20% da cidade se adequando ao plano diretor? Nós estamos falando hoje de uma cidade legal que ela não abarca a sociedade inteira, não é esse o conceito do plano. Dados para isso, a gente tem que de 2015 a 2020, apenas 11 alvarás de loteamento, parcelamento do solo, foram liberados no município de Florianópolis. Ao passo que no mesmo período, de 2015 a 2020, o Ministério Público Estadual registrou 213 parcelamentos de solo irregular. Então alguma coisa certa está errada, alguma coisa não tá bem aí, sabe? Então acho que a gente precisa reavaliar esses critérios, fazer uma legislação inteligente,
que abrace a todos. E ao mesmo tempo, né, Rodrigo, por exemplo, um loteamento ali no Campeche, que é uma das referências, teve passeata para impedir a sua execução. Mas todas as picadas e loteamentos clandestinos abertos não tem uma mobilização para isso. E é esse descompasso que eu não consigo entender na nossa comunidade, que é uma comunidade inteligente, preocupada, e que eu vejo que as pessoas que estão lá são pessoas preocupadas de fato. Porque ninguém tira seu tempo para procurar defender algo que não acredita. Mas que visão que é essa que não consegue enxergar os 213 clandestinos e a consequência disso, mas consegue achar problema nos 11 corretos, licenciados, com área de doação, com arruamento, com praça, com ACI? Esse é um problema. Com EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, que fica a contrapartida para a sociedade. O clandestino, que é rua sem calçamento, estreita, que não passa caminhão de lixo, lote tamanho inferior, que não tem luz e água decente, esse parece que pode. Porque, exatamente. Cara, não consigo entender essa cultura de se pensar assim. Eu queria nisso tudo, Felipe, de repente botar na minha visão, tá? Eu me formei em engenharia civil, fiz uma especialização em gestão de negócios imobiliários. Sou manezinho, família de 3 gerações manezinhas, né? A gente vem aí da cidade de Tempo. E eu vi muitos amigos indo embora. Vi grandes amigos fazendo as suas faculdades, indo para o exterior, tendo que ir para São Paulo para ganhar vida. E eu dizia que que o meu principal projeto de vida e o maior projeto de vida que eu tive foi descobrir que eu não queria sair de Florianópolis. E eu comecei a pensar o que eu ia fazer para não sair daqui. No momento que eu fiz a engenharia civil, eu vi que eu tinha outro desafio: melhorar o ambiente de negócio. Porque a engenharia civil, eu não ia conseguir unir o meu sonho de não sair de Florianópolis. Então, nisso, a gente começou uma sabatina e já tinha envolvimento comunitário desde 2007 com a AMOGE. Em 2015, eu engajei um pouco mais esse movimento. O que é a AMOGE? Comunitária, Associação de Moradores do Jardim dos Eucaliptos. Ela surgiu em 2007 por uma visão oposta às lideranças que tinham na época, e a gente começou a construir uma visão um pouco diferente. A AMOGE entregou para o Campeche a revitalização da Lagoa da Chica, que passou de ser um ambiente totalmente inóspito, né? Um ambiente de tráfico de drogas, uma lagoa que pegou fogo, assoreada. A gente entregou ela revitalizada para o município hoje como um parque urbano. E eu intensifiquei as minhas ações lá nessa revitalização em 2015. Em 2018, eu entrei para a CIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Fundamos em 2018 ainda o núcleo da construção civil na CIF. A gente falava da Associação Comercial e Industrial, e a única indústria que a gente tem dentro de Florianópolis é a construção civil. Então a gente viu a necessidade de criar um fórum de discussão lá. Em 2019, com a audiência do emissário submarino do Campeche, a gente fundou o GT, o Grupo Técnico de Trabalho do Saneamento Básico, dentro da CIF. De lá para cá, a gente vem trabalhando constantemente. Em 2022, formamos uma nova liderança comunitária, o CCC, o Conselho Comunitário do Campeche, que abarca outras entidades, como a Associação de Barqueiros da Ilha do Campeche, como o Unidos Arceu, que defende o campo da área de aviação, os pescadores da Praia do Campeche. Em 2022, a gente juntou isso tudo, né? Tinha um veio de saneamento, um veio de construção civil. Então, a gente decidiu fundar dentro da CIF a Diretoria de Desenvolvimento Urbano, a qual hoje eu assumo a coordenação, né? Desde 2022, onde foi fundada para cá, até hoje eu estou à frente da coordenação. Com isso, a gente tem a representatividade, a qual eu ocupo a cadeira no Conselho da cidade de Florianópolis e também no Conselho Municipal de Saneamento de Florianópolis, representando a entidade e representando a CIF. Então, tu vê que a mudança ela não é da noite para o dia, né? Ela não acontece de uma hora para outra. Essa briga ela já vem lá de trás, né? Essa mudança de mindset lá de trás. E hoje a gente começa a ter alguns resultados positivos de construir uma narrativa diferente de tudo que a gente via lá atrás. Numa mudança mesmo, numa inversão de pensamento, dizendo, cara, a gente está de braço aberto para receber Santa Ilhas, a gente está de braço aberto para receber Filipes, que vem com um compromisso com a cidade. Enquanto a gente não tiver essa visão integrada na cidade, eu acho que a gente está fadado ao fracasso aí. E esse plano diretor, vamos dizer assim, a gente sabe que não vai ter como agradar gregos e troianos, né? E eu até entendo que as divergências são importantes, que elas enriquecem o debate. Só que a gente só não pode se apoiar 100% e sempre nelas, né? E esse novo plano, o que tu enxerga que ele traz de benefício, de melhoria ao plano atual? Cara, vamos lá. O tema é complexo para a gente falar de forma rápida, mas vamos tentar aqui. Ou pelo menos como conceito. Conceito geral, conceito, tá? Não como essa lei específica, né? Poderia colocar assim, ó, mobilidade urbana, equilíbrio na oferta de emprego,
meio ambiente com preservação inteligente, segurança pública e auxílio ao saneamento. De repente, destacar esses tópicos aqui para a gente entrar um pouco mais, né? O plano diretor está baseado no DOTS, no Sistema de Desenvolvimento Orientado do Transporte Sustentável. Então, o que é o DOTS? O DOTS nada mais é do que aproximar a moradia, as ofertas de moradia, das ofertas de emprego. Os bairros precisam ser fortes. A gente precisa de centralidades. Com isso, evitar os grandes deslocamentos. O cara que mora nos Ingleses não precisa vir ao centro para trabalhar. Ele tem que conseguir trabalhar lá no bairro. Ele tem que ter tudo ao lado dele. Assim no Campeche, assim no próprio centro, assim na Lagoa. Então, a gente aproximar as oportunidades de emprego da moradia, eu acho que é a grande sacada para a gente tirar os carros da rua e conseguir ter mais eficiência no transporte público. Começa por aí. E isso já existe em outras cidades? Isso é uma invenção de Floripa ou isso é um modelo de sucesso que a gente pode dizer, cara, tem referência que funciona? Isso dá certo em várias cidades do mundo. Eu vou citar aqui aqueles que eu tive contato na prática, né? A qual a gente teve nessa missão em Medellín, por exemplo. Medellín pensa dessa forma. Quem nos passou isso foi o Santiago, que foi nosso guia lá, um cara que era braço direito do Mandela e de lá para cá vem com ecossistemas de inovação implantados em grandes cidades, né, com vários desafios. Ao mesmo tempo, posso também falar da experiência que eu tive com o Oliol Balaguer, que é o secretário de Economia de Barcelona, e foi uma das cabeças pensantes do Distrito Criativo do 22 Arroba em Barcelona. Isso não é uma invenção de Florianópolis, isso é algo que está dando certo no mundo. Algo que grandes urbanistas e grandes estudiosos do tema já vêm aplicando nos modelos de cidade. Inclusive, quando a gente fala em urbanismo, novo urbanismo, a base dele é a centralidade, né? Porque como é que tu faz para que tu reduza o uso do carro? Como é que tu reduza a necessidade de ampliação de sistema viário? Né? Uma das questões é justamente evitar de ter que ter o deslocamento. Né? Porque senão daqui a pouco as 3 pistas fica pouco, vira 4 pistas, vira 5, por tu negar a necessidade de tu dar condição da pessoa ficar. Exatamente. Né? Então tu força a pessoa a ter que se deslocar, mas depois quando tem que ampliar, tu também acha um problema a ampliação. Né? As famosas cidades de 15 minutos, né? Que a gente vê no novo urbanismo. As famosas cidades de 15 minutos. Tem que estar tudo perto. Tem que estar perto. E para isso, então, é isso que eu digo, para que a gente consiga ter isso, tu tem que ter a centralidade, porque senão tu vai obrigar a pessoa a precisar do carro. E por que tu acha, porque eu já ouvi críticas à centralidade, né? Eu já fui em audiências públicas de plano diretor, eu vejo críticas, eu vejo pessoas falando o seguinte, não, quem quer morar tem que morar tudo para lá, o comércio vai estar tudo para lá. Por que tem pessoas que acham que a centralidade é um problema? Brasília se desenvolveu assim, né? Brasília, espalhada, né? Espalhada, tem esse conceito, é a praça dos mercados, é a praça das farmácias, né? E, de repente, naquele modelo de expansão da época, poderia dar certo, né? Poderia dar certo. Hoje a gente não vê isso, ainda mais Florianópolis, que é uma cidade que está no olho do furacão, ela está no desejo do mundo. Então, ela vai continuar crescendo, ela vai ter que comportar mais pessoas e a única forma de se acomodar essas pessoas é baseado em evitar os grandes deslocamentos, né? De ter as múltiplas centralidades. E, para falar disso, não tem como a gente fugir do tema adensamento. É impossível. Então, que a gente preserve o que tem que preservar, mas nas áreas urbanas a gente possa adensar um pouco mais. Com isso, o que a gente faz? A gente diminui o valor da cota terreno, para de inflacionar loucamente os preços das unidades finais, porque consegue reduzir isso. Conseguimos um artifício para implantar maiores habitações sociais, que hoje é um problema dentro da cidade. Já destaco aqui que o novo plano diretor está prevendo que todas as áreas da cidade estão classificadas como ZEIS, zonas de interesse social. Antes eram áreas delimitadas. Isso é um ganho que a gente tem. E, ao mesmo tempo que a gente fala em adensamento, centralidade, a gente fala num custo ótimo de cidade. Os grandes urbanistas mundiais hoje falam uma densidade ideal entre 250 a 350 habitantes por hectare. Florianópolis está pensada para 58, em média mais ou menos, com os lotes mínimos previstos aí. O que isso gera? Uma cidade que não se paga. É muito mais difícil tu estender a rede de água para uma rua de casas do que tu botar um prédio apenas e chegar com aquela mesma rede de água. O caminhão de lixo que coleta o lixo de um prédio uma vez, coleta o lixo de 50, de 100 casas. Então, o serviço público, para ele ser eficiente, ele precisa ser otimizado. E uma das formas de otimizar isso é através do adensamento. Sim, inclusive, vamos dizer assim, com eventual, por exemplo, redução do uso do solo. Porque a gente hoje precisa usar muito mais terra para produzir
o que tu precisaria de, daqui a pouco, um empreendimento vertical. Por que que tu enxerga que, por exemplo, quando se fala em verticalizar, é um tema tão polêmico, as pessoas, cara, isso gera discussões acaloradas quando fala em verticalizar. Eu não estou falando de verticalizar, não estou falando de verticalizar 20 andares, estou falando de verticalizar 6 andares. Por que que é tão polêmico esse assunto aqui, pelo menos que eu sinto aqui no sul da ilha? Felipe, isso dá pra gente caracterizar na medicina como um processo alérgico subcutâneo, né? É aquele que bateu e já aparece na hora, assim. Nossa, cara, Então, isso aí acaba com churrasco, com a acaba amizade, com tudo, cara. É impressionante. A gente tem que, eu acho que, mudar essa narrativa, cara. A gente tem que entender que é preciso. Primeiro ponto. Eu vejo que a gente tem que entender que é preciso. Porém, como uma pessoa que é apaixonada pela cidade, como tu falasse, eu tive a minha filha agora. Eu quero que ela tenha a oportunidade de crescer e se desenvolver nessa cidade. Conhecer o que eu conheci. Esse é o meu maior projeto de vida. Que eu consiga integrar isso tudo e ter essa qualidade de vida. Não tenho compromisso com o erro. Se hoje eu estou lutando por causas erradas que vão dar erro lá na frente, lá eu vou mudar e vou renovar os caminhos. Mas o que eu vejo nesse meio tempo é que Florianópolis, como eu já falei, não pode perder a sua identidade. Então, a identidade de Florianópolis ela não é vertical. Tem que ter uma balança aí nesse tempo. Então, a gente precisa identificar os lugares com maior possibilidade de verticalização para verticalizar. Mas, por exemplo, a orla da praia de Santo Antônio de Lisboa vai verticalizar? Acabou a cidade. Acabou aquela identidade lá. Agora, um outro exemplo. Vou te dar um exemplo da Santa Ilha Imóveis, que está sediada na Pequeno Príncipe. A Pequeno Príncipe ela tem um eixo de atingimento viário de 17 metros de largura, de caixa de via. Hoje não é implantado. A gente vê um trânsito caótico na Pequeno Príncipe. Para essa transformação acontecer, a via se alargar, ter acessibilidade, calçadas boas para se andar, tem que haver algum tipo de transformação ali. Um veio dessa transformação é o setor público. Ele indenizar todas aquelas áreas lá. Isso vai acontecer? Não vai acontecer. Outro meio é através da iniciativa privada, estimulando. Ou seja, se tu pegar o plano diretor de hoje, que prevê 2 pavimentos, e o cara tem a edificação dele com 2 pavimentos até a margem da rodovia, dentro do atingimento viário... Avenida Campeche, da Avenida Pequeno Príncipe. Da Avenida Pequeno Príncipe. Que estímulo que esse cara tem para transformar a edificação dele? Ele vai simplesmente recuar e manter o mesmo gabarito? Porra, se a gente pensar de forma inteligente, a gente consegue prever ali, de repente, 4, 5 pavimentos e ele vai recuar aquela edificação dele, transformando ela num pouco mais vertical. Ah, é dolorido ver o vertical de 3 pavimentos a mais? Pode ser, mas na minha opinião é mais dolorido ver a via como ela está hoje. É escolher a briga, sabe? Se a gente não escolher uma briga, transformação nenhuma vai acontecer. O caos vai continuar instaurado lá. Esse tipo de... Exato. E aí, e justamente também tem o ponto de que, por exemplo, obviamente que o meu trabalho, ele vai para causar o desenvolvimento e uma valorização do patrimônio das pessoas. Mas eu também tenho que ter preocupação em como essa valorização se dá. Porque uma valorização sem base, sem sustentação, exclusivamente pela escassez, ela não é saudável. Em algum momento, isso não se sustenta, porque a pessoa vai sentir falta de serviço, vai sentir falta de um apoio de comércio, vai sentir falta de uma mobilidade. Então, é imprescindível que, para que isso seja sustentável, a gente consiga criar um ecossistema que dê condição de ter escola, supermercado, emprego, café, tem um apoio, cafés, tem um apoio de padarias, tem uma dinâmica até de horário de funcionamento de comércios baseado no centro, né? Porque muitas vezes quando tu não consegue unir comércios, eles perdem força. Tem comércio que fecha mais cedo porque está sozinho. Agora, se tu cria um ecossistema ali, tu favorece, inclusive, o pessoal me cobra, Felipe, tá faltando isso. Sim, mas é que eu preciso ter uma centralidade para organizar o comércio e criar um consenso ali de um serviço diferenciado. Tendo como prerrogativa que a valorização dos imóveis, para ser saudável, ela precisa ter, em um segundo momento, não só estar na escassez, mas também estar no apoio, né, de comércios e serviços que vão trazendo qualidade de vida. Eu vejo que justamente, por exemplo, na 405. A 405 é um lugar que está a 2,5 km da praia. Se tu colocar um empreendimento lá de 4, 6 pavimentos, tu não vai causar qualquer tipo de sombreamento. Tu não vai ter nenhum impacto nesse sentido. É uma rodovia. Tu tem caixa ali para duplicação. Então não tem o porquê a gente não escolher eixos para acomodar as pessoas que precisam estar ali e também os comércios e serviços que precisam estar ali. Porque, por exemplo, olha o que acontece. Quando a gente pega um terreno ali
a gente trouxe, por exemplo, para o sul da ilha Cassol. Quando eu pego um terreno e coloco um único prédio ali, porque eu não consigo verticalizar, quanto que custa esse aluguel para esse empresário? É muito mais caro do que se a gente pudesse fazer a loja e mais 4 pavimentos em cima, porque eu diluo o custo daquele terreno. Então, o aluguel fica caro por uma restrição que existe e eu também tenho que espalhar os comércios, porque eu poderia ali ter um prédio comercial que também vai contra a mobilidade urbana, né? A facilidade de chegar no acesso. Então, assim, enxergar a verticalização no limite, em lugares adequados, é inclusive uma proposta de tu conseguir ter uma valorização mais saudável e, ao mesmo tempo, tu conseguir praticar preços mais acessíveis para todas as camadas. Porque, de fato, senão o sul da ilha vai virar uma cidade, uma região, só para quem tem muito poder aquisitivo. E não é o nosso desejo, mas é como o plano diretor hoje condiciona que seja. Sem dúvidas, Felipe. Eu acho que a conta bem prática, a conta de padeiro, como a gente chama, é um terreno de R$1 milhão, se ele produzir um apartamento, o custo do terreno vai ser R$1 milhão. O terreno de R$1 milhão, se ele produzir 10 apartamentos, o custo do terreno por apartamento vai ser R$100 mil. Ponto. Então, diminuir a cota terrena é isso. E a cota terrena ela faz parte da confecção do preço da unidade final. Então, e hoje, em Floripa, o mais caro, que foge à regra, é o custo da cota terrena. Então, a gente precisa mexer nela. Quando tu falas aí da SC 405 e traz esses exemplos à tona, a gente está falando exatamente do DOTS. Se parar para ver, a gente está falando exatamente do DOTS. A gente precisa na SC 405, que tem uma vocação comercial e vai oferecer diversas oportunidades de emprego, a gente precisa com que o background dela, ou a parte superior dela, esteja oferecendo possibilidade de moradia, de forma também adensada, porque esse morador, se ele trabalhar ali, a gente tirou ele do trânsito da cidade. Ele só vai ao centro quando precisar. Ele só vai para o norte da ilha para pegar uma praia no final de semana. Acho que é exatamente o conceito de mobilidade urbana que a gente precisa, é o efeito que tu estás falando aí. E quando a gente não planeja isso, quando a gente não pensa em centralidade integrada com moradia, como Florianópolis fez, jogando todo o seu eixo comercial para o centro, a gente tem um efeito a longo prazo que a gente precisa de uma intervenção gigantesca para mudar, que é o efeito centro da cidade hoje. Centro da cidade, se tu for depois das 6, das 7 horas da noite, virou uma terra de ninguém. Segurança pública não existe. O centro é tomado por marginais, moradores de ruas e o ambiente totalmente favorável à prática de um crime. Porque é ambiente totalmente comercial. A gente não estimula a moradia ali. O centro hoje, inclusive o plano diretor prevê isso, está passando por uma transformação de prédios antigos que possam receber um processo de retrofit para aqueles comerciais oferecer uma oportunidade de moradia. A gente precisa botar o cidadão para morar lá. A gente precisa que os prédios vizinhos da Felipe Schmidt, quando chega à noite, o vizinho de um prédio desça para conversar com o vizinho do outro prédio. Isso não acontece. Então a gente tem uma terra abandonada, que é o centro da cidade, no período noturno. Acho que a gente tem que repensar esse modelo, porque a gente vê na prática que não dá certo. O centro da cidade é um exemplo de centralidade comercial que hoje não está dando certo. À noite não funciona. Plano diretor de 2014, estimulando totalmente o comércio irregular, clandestino, é uma prática que não está dando certo. Então não existe julgamento com quem pensou isso no passado. Existe sim uma forma de aprender com nossos erros. Tem 2 formas de aprender na vida, né? Ou pela faculdade, pela universidade, pelo estudo, ou então pela prática. E as 2 são boas. A gente vê gente com excelente formação de vida que nunca pisou num ambiente de estudo e a vida formou ele por um ambiente simplesmente de profissional, de trabalho. Então, o ambiente prático nos dá esses dados, que são evidentes, dos erros que a gente não pode mais cometer e precisamos mudar a forma de pensar. E, Rodrigo, dentro desse plano de desenvolvimento, né, que a gente vem falando em como tornar o sul da ilha, ou Floripa, mas aqui mais o foco no sul da ilha, que é a nossa atuação, um lugar com qualidade. Cara, é difícil a gente fugir do tema saneamento. E, cara, a gente precisa tocar nesse assunto. E eu falando lá na empresa, eu falei, cara, a gente precisa tocar. Porque isso aí não é um problema da imobiliária ou da construtora. É um problema da sociedade. Porque qualquer pessoa que mora, ela está influenciando, está impactando na questão para onde vai o esgoto, né? Então, a gente teve recentemente aí casos de empreendimentos, né, em endereços nobres no sul da ilha, tiveram fiscalização e tiveram suas ETS constatado uma ineficiência. ETS, então, todo empreendimento multifamiliar aprovado corretamente, no processo de licenciamento ele tem uma exigência de ter uma ETE.
e foi visto uma ineficiência. E isso virou, tu viu só. Mas se esquece que esses empreendimentos representam menos de 10% das moradias do sul da ilha. Todas as outras que não estão ganhando vitrine estão como que não tem ETS? Né? Como é que está o seu processo de tratamento do esgoto? Cara, como que a gente pode entender que esse não é um problema dos condomínios? Esse não é um problema de um segmento da economia, que esse é um problema de todos e que todos deveriam estar do mesmo lado buscando uma solução. Acho que aí está o principal ponto. Por não estar todos do mesmo lado e as bandeiras serem extremamente opostas, hoje o sul da ilha tem 0% de cobertura de esgoto. 0% de cobertura de esgoto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Felipe, a cada R$1 investido em saneamento básico, são R$9 que a gente economiza no setor de saúde. Então, a gente precisa olhar para isso. E eu, estudando desde 2019 o tema com o GT do saneamento da CIF, hoje com um pouco mais de conhecimento para falar, nunca falei antes de ter o conhecimento para falar, de ir a fundo nas informações. Então, o GT ele trabalhou incessantemente com horas voluntárias. Sentamos para conversar com a Casan, sentamos para conversar com os projetistas do emissário submarino, sentamos para conversar com a agência reguladora que fiscaliza todo o serviço de saneamento no município e hoje chegamos a algumas conclusões. A principal conclusão que eu chego é uma balança entre Casan, a concessionária de água e esgoto, que não presta um bom serviço para a cidade, e cultura cidadã. É a consciência cidadã. Vamos lá. Primeiro na consciência cidadã. Dentro de empreendimentos regulares, a ETEC não está com a operacionalização correta. Começa pelo profissional, porque aquilo tem um engenheiro químico que ele está dando o controle daquela ETE com laudos mensais. Isso tem que ser penalizado nos conselhos regionais. Isso tem que ser penalizado aí na operação dessas pessoas no município, porque é tamanha responsabilidade com o nosso bem maior, que é o meio ambiente. E sabe, Rodrigo, eu recebi muitos comentários de pessoas que moram, e eu conheço muitas pessoas que moram nesses empreendimentos, e eles falam assim, Felipe, a gente não tinha a menor noção, cara, que podia estar assim. A gente não sabia. Né? E eu acredito porque, na verdade, são temas que não são falados. E tu acha assim, meu prédio tem uma ETE, eu tenho uma ETE, eu sei que ela existe, e, cara, com certeza tá ali, eu pago no meu condomínio uma taxa para manutenção. E talvez, a partir desses momentos, que agora as pessoas vão estar sendo fiscais. Vão dizer o seguinte, agora eu quero uma reunião de condomínio, o laudo desse mês de que foi feito esse trabalho. Cultura cidadã, consciência cidadã. É exatamente esse tema. Eu comecei numa escada de 3 degraus, que eu vou falar dos técnicos, começa por eles, para mim, que tem que ter uma mudança de inversão de postura aí. Tá? Ao mesmo tempo, eles também têm algo que joga contra, que é a burocracia e restrição demais em excesso de vigilância sanitária e outros órgãos, que tem que fazer uma melhoria dos seus sistemas. Hoje, por exemplo, a gente não tem uma ETE para atender uma casa que mora uma família só, homologada pela vigilância sanitária, para poder operar de uma forma prática, passar numa caixa cloradora e jogar na rede pluvial. Ao mesmo tempo que tu tem um lençol freático totalmente aflorado na bacia do Campeche. E a primeira regra da vigilância sanitária é que o destino final, o fundo do teu sumidouro, que é o último dispositivo de um sistema individual, ele tem que estar a 1,5 metro do lençol freático. A conta não fecha, entendeu? Não tem como, né? Não Na tem prática. Como. Então, precisamos ter novos sistemas. Precisamos dos técnicos com a inversão de pensamento. Precisamos dos síndicos comprometidos. Cultura cidadã para os síndicos desses condomínios, eles sim fiscalizarem, controlarem e ter certeza da informação que estão passando para frente, contratando empresas responsáveis para isso. E ao mesmo passo que a gente precisa dessa cultura cidadã chegando no morador. O morador hoje não basta mais simplesmente ele morar e pagar a taxa do condomínio. Ele tem que olhar para a taxa do condomínio e verificar, conferir se aqueles serviços estão sendo prestados. É só um movimento de massa, em conjunto, que vai ter uma mudança de ações, de pensamentos, que vão nos levar a morar numa cidade sustentável. Porque a engenharia está aí para isso. Dá para fazer. No momento que a gente incorporar o problema, saber que ele é de todos. Ele não é da Casan, ele não é da prefeitura, ele é meu, ele é teu, ele é de todo mundo, esse problema. Acho que começa por aí. Mas por exemplo, quando a gente fala dos condomínios, a gente está falando, por mais que eles ganham publicidade e ficam na vitrine, a gente está falando de a menor porção possível das moradias. E como é que vai se tratar de todas as outras moradias, casas, comércios, que eventualmente não tenham ETE? E que tu vai fazer como essa fiscalização? Como é que tu vai fazer esse trabalho de monitoramento?
Vamos lá. Ainda só finalizando esse processo, sem chegar no tema que tu falaste, da cultura cidadã, a gente tem o estímulo à irregularidade. Então, como é que o irregular opera hoje no município? Ele aprova uma casa, um ambiente unifamiliar, 3 casas para morar em 3 famílias, e vai lá, coloca uma placa na frente e constrói ali um empreendimento, às vezes, de 40 famílias, multifamiliar irregular. Aí o fiscal vai lá, vê que tem um alvará na frente e diz, não, ele está construindo 3 casas. Mas são 3 casas de 1.000 metros quadrados, que são 3 blocos que vão caber ali 30 apartamentinhos. E o sistema de tratamento de esgoto dele, que era para 3 famílias, ele virou para 40 famílias. Ou seja, ele é subdimensionado. O que acontece com isso? Para onde é que vai? Está longe do mar? Vai para o lençol freático. O lençol freático se comunica com os rios, onde a água flui para o mar. Então a gente está aqui numa discussão do emissário submarino para não ser implantado, mas o Rio do Noca, Riozinho, Rio do Brás, Rio Capivari, já são nossos emissários submarinos. Então tem uma mudança cidadã. E que entrega na beira da água, né? Não a quilômetros. Exatamente. Dentro, né? Não vou entrar no tema do emissário, que ele é polêmico, tenho a minha visão sobre isso, a gente pode conversar numa outra hora. E aí, depois disso, da cultura cidadã e consciência cidadã, vem a Casan. Não tem como a gente não falar de Casan. Tá? Uma concessionária que atende 194 municípios ao total, e ela tem a sua fonte de arrecadação na Grande Florianópolis, representando 44% do seu faturamento geral. Comparado com os investimentos que ela deixa no município, nos estudos que a gente fez, a gente não conseguiu comprovar mais do que 17% dessa arrecadação ficando no município. Ou seja, subsídio cruzado. A gente está exportando a nossa tarifa. O dinheiro que a gente coleta de água e esgoto aqui, a gente está pagando a política de outros municípios. Isso tem que ser revisto. Tá? Então, o que rege hoje o contrato da Casan com o município de Florianópolis? Tem um contrato que ele tem um anexo, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, com diretrizes estabelecidas lá em 2013. Ou seja, o município fez um plano de diretrizes e falou para a Casan, queres ser responsável por esse serviço? Quero. Então vamos te contratar e tu arrecadas por isso. O que ficou combinado lá? Que até 2021 a Casan precisaria investir 1,328 bilhões de reais em saneamento básico. Agora, na última ferição que passou que a própria prefeitura fez, tá, através da Secretaria de Meio Ambiente, constatou-se que ela investiu apenas 395 milhões de reais. Um déficit de 40% daquilo que era previsto. Ou seja, se a nossa arrecadação aqui não condiz com o investimento, falta dinheiro para investir aqui. Então eu diria que o problema, Felipe, de atender essas casas onde não tem ETE e tudo mais, é investimento. O problema é investimento. Existe um entrave burocrático onde grandes instituições acabam passando visões de cunho ideológico e pessoalista que acabam travando o processo, como uma licença ambiental de operação de uma ETE grande como essa, como está trancada do João Paulo, como está trancada do Rio Tavares. Então, existe uma dificuldade de operação? Existe. Mas a concessionária não pode deixar de comunicar à sociedade disso e não pode deixar de fazer o seu papel de prestar um bom serviço. Então, certamente converge por uma falta de investimento. A Casan não tem a mínima credibilidade com o cidadão de Florianópolis. Muda governo, entra e sai governo, e a gente continua com serviço de prestação, uma prestação de serviço precária, que não condiz, não tem dignidade alguma com quem habita aqui a nossa ilha. Ô, Rodrigo, e até dentro desse conceito, né, quando a gente fala de saneamento, e a gente vê que tem uma Casan ali totalmente ineficiente, e é público isso. Isso é notório, é de conhecimento de todos, não talvez esses dados, mas é notório. Quando a gente sabe que tem muito mais empreendimento irregular sendo construído do que regular. E, na verdade, o que vem à tona, vem a público, como vilão, é o empreendimento certo, que é a menor parcela da responsabilidade. O plano diretor virou uma bandeira política que procura justamente essas vitrines, esses pedestais que dão essa visibilidade, porque me parece que os problemas reais são meio escanteados, não são tratados. Por que tem essa dinâmica de a gente não ver as pessoas que, vamos dizer assim, são contra ou, enfim, promovem movimentos contra o plano diretor, a gente não vê fazendo movimentos contra a Casan, não vê fazendo movimentos contra empreendimentos clandestinos? Veja, Felipe, eu acredito que sim, que virou uma bandeira política e um palanque muito acessível. É muito fácil de acessar o palanque plano diretor e fazer lá suas reivindicações.
Diante da insegurança jurídica instaurada em Florianópolis, desde a tentativa do processo da PL 1715, do plano diretor, que começou lá em 2016 a ser discutido, o Ministério Público Estadual fez um TAC, né, um acordo com o município de Florianópolis, prevendo uma dinâmica para a implantação do plano diretor, onde previa um número de audiências, um formato de participação popular, uma certa delimitação da passagem pelo conselho da cidade. Então, dentro de um ambiente de segurança jurídica e de um acordo, de um TAC, o município promoveu 14 audiências públicas em todos os bairros. E eu dou meu relato aqui que foi bastante participativo e um processo limpo, franco. Eu nunca tinha visto, e de repente o Brasil ainda não viu, um prefeito ficar em tempo integral em todas as audiências públicas, como o nosso prefeito ficou. E o Ministério Público acompanhou todas elas, ou como é que ele foi a participação do Ministério Público nisso? O Ministério Público acompanhou todo o processo, conversas frequentes com a Prefeitura de Florianópolis. E o Ministério Público praticamente foi uma resposta a um pedido da sociedade, é isso? Sim, que ele é benéfico. Esse movimento contrário, lá na implantação do 1715, gerou uma representação do Ministério Público que originou esse termo de ajustamento de conduta, que foi positivo. Então, sempre que tem os dois lados, acaba saindo algo positivo, só não se pode passar do ponto. Então, dentro de uma sabatina de audiências públicas, onde 3.600 participantes passaram lá, 5.800 visualizações no YouTube, 785 manifestações formais, 1.334 problemas levantados, a gente tem o principal tema, fruto das audiências públicas, saneamento básico. Nem vou entrar nos outros, mas onde mais se bateu é no saneamento básico. Mas aí esse pessoal converge toda a sua energia para dizer que o plano diretor não pode passar. O plano diretor não trata do saneamento básico. Só. Ele ajuda, ele impacta. Mas o saneamento básico tem que ser tratado através do Plano Municipal de Saneamento Básico, assim como a infraestrutura tem que ser tratada em diversos outros planos setoriais. Agora, o que se pega é uma bandeira do plano diretor para dizer que a cidade não tem capacidade de suporte para aumentar a sua população, mas, ao mesmo tempo, a população está aumentando. Passe plano ou passe não plano. E aí virou uma bandeira, sim, política, também vejo que de cunho ideológico, que a gente passa um problema gigante na cidade, como foi agora a última audiência do âmbito legislativo, onde essa liderança de movimento contrário, que tanto pediu mais audiência pública, tanto pediu mais participação popular, provocou o Ministério Público para terem a oportunidade de serem ouvidos, eles invadiram a Assembleia Legislativa na plenária e acabaram com o ambiente de discussão. Então, 71 pessoas que estavam inscritas para se manifestar foram impedidas de se manifestar. E uma presidente da sessão, mulher, foi calada lá. Então, tá muito errado, sabe? A gente precisa chegar no meio termo, não é assim que se faz e a cidade precisa ter consciência. Agora, no âmbito do executivo, vejo que cumpriu o seu papel de compromisso com a cidade, sabendo que precisa mudar. No âmbito do legislativo, entendo que os vereadores têm que ter a mesma sensibilidade, sabendo que eles têm um compromisso de mudar essa 2014 que está dando muito errado. Então, o compromisso deles, a responsabilidade deles, não é de não aprovar nada para não entrar em bola dividida. Eles, como os nossos representantes na Casa do Povo, que é o ambiente legislativo, eles têm o compromisso de mudar esse nosso cenário de irregularidade, de saneamento sangrando, sabe? A cidade precisa mudar e eles são atores principais nisso. E acho que essa nossa conversa ela é interessante porque hoje eu vou te dizer que boa parte da população do sul da ilha que eu tenho contato tem medo de falar do assunto pela represária de uma parcela talvez menor, mas que tem bastante voz, que, por exemplo, na audiência de plano diretor, ali no Campeche, quem falava, os poucos que tiveram coragem de subir e falar diferente daquilo que se queria ouvir, foram vaiados, né? Ou seja, não tem espaço para esse diálogo. E é importante estar conversando aqui, porque aqui a gente consegue conversar, para que talvez tantas pessoas que chegam aqui e acabam recebendo esse impacto de uma imagem distorcida de quem apoia uma revisão do plano, de quem apoia uma centralidade, tem uma base técnica do porquê está se trabalhando um outro olhar sobre isso, né? Que é o olhar da preservação com conservação, é o olhar para a gente resolver o saneamento, para a gente reduzir fila, para a gente melhorar a mobilidade, para a gente melhorar a geração de emprego, preservando a essência do sul da ilha e de Floripa. Quando a gente entra no tema ambiental, por exemplo, esse plano
ele reduz as áreas de APP, ele estimula o uso errado de uma APP. O meio ambiente está em risco nesse novo plano? Felipe, vamos lá. Primeiro a gente tem que resolver esse conflito, que é a minha visão, né, e a visão técnica, na verdade, a APP, ela não pode ser confundida como uma ferramenta municipal. A APP é uma base legal de legislação federal. Então, hoje, dentro do município, a gente tem áreas urbanas que são APP, mas estão demarcadas como urbanas, e a gente tem APPs que estão demarcadas como APP, que elas são urbanas. Esse conflito acontece constantemente, então a gente precisa dividir isso. Primeiro ponto. Se o município quiser ser mais restritivo do que a legislação federal, ok, isso ele demarca e faz a sua restrição, em acordo com a sociedade. Mas menos não pode. Menos restritivo, o município ser menos restritivo do que a lei federal? Não pode. Isso não pode. Ele pode ser mais restritivo. Ou seja, na prática é assim, o que a legislação federal fala, eu não me preocupo, porque cada empreendimento vai ser submetido a uma licença ambiental e ele vai ter que provar que ali não é uma APP para poder ter a sua licença concedida. Se eu quiser ser um pouco mais restritivo, eu posso fazer. Entendi. Na prática é assim que deveria funcionar. Dentro disso, quando a proposta veio do executivo, ela falava no artigo 42 em ZPPs, Zona de Proteção Permanente, que hoje são as APPs. Tá? Então, ela continuava com a demarcação de área de preservação permanente. Ao passar pelo Conselho da Cidade, discussão e relatoria, a gente inverteu esse nome para ZIP, Zonas de Interesse de Proteção. Então, hoje, o que está demarcado no município virariam zonas de interesse de proteção. Ali, o técnico tem que ser mais cauteloso e pedir um estudo mais aprofundado. Certo? Diante disso, o que a gente previu no Conselho da Cidade? Evitar a insegurança jurídica. A insegurança jurídica é gigantesca dentro dessa área. Eu vou te exemplificar aqui que lá no Plano dos Balneários de 1985 teve uma demarcação de áreas de APP no Morro dos Ingleses errada. Ou seja, acabaram com o potencial construtivo do terreno de uma família. Área gigante. Essa família, em 1986, entrou contra a prefeitura com um processo de revisão daquela área, né? Reivindicando aquele valor. O município foi condenado no ano de 2022 a pagar para essa família 400 milhões de reais, uma ação milionária. 400 milhões de reais é 1/3 do orçamento do município. 400 milhões de reais se pegar o orçamento precatório do município somente para essa ação, ele leva 17 anos para pagar essa ação. A gente quebra, o município quebra. Tá? Então, e essa ação já está com precatória emitida na fila para pagamento. O que a gente faz com isso? Vamos continuar gerando esse problema? A gente vai continuar olhando para isso sem a mínima necessidade, sendo que a legislação federal já prevê aquela proteção? Então, acho que a gente precisa pensar, Felipe, o município um pouco mais inteligente. Primeiro, mudando a pauta da preservação ambiental para a conservação ambiental. Nós somos feitos de carne e osso, a gente também é meio ambiente, a gente também é ser vivo, assim como todos os bichos. Então, a gente precisa, de certa forma, estar integrado com esse meio ambiente. E o que seria a principal diferença entre preservação e conservação que tu enxerga? Integração. Na conservação, a gente integra. Vamos dar o exemplo aí das unidades de conservação implementadas na ilha. Né? Tem o Parque da Duna da Lagoa da Conceição, tem a Costeira do Pirajubaé, tem o Parque da Lagoinha do Leste. Eles são acessíveis com trilhas dispostas, com, de repente, uma barraca para atender o turista que vai fazer essa trilha. Ali naquele plano de manejo que é instalado dentro das unidades de conservação, a gente prevê alguns usos. O barco poder chegar, né? Não podemos dizer que a praia é inacessível para veículo, porque senão os barqueiros que fazem o transporte para a Ilha do Campeche, por exemplo, não vão poder botar o seu barco. O pescador não vai poder botar o seu trator. Então, conservar o meio ambiente é estar integrado com ele de forma inteligente. Temos um exemplo no Campeche, o deck que saiu agora lá da igrejinha até a praia, passando por cima da fantástico, Restinga. né? Fantástico. O que é melhor? Varas picadas sendo criadas e a duna sendo totalmente descaracterizada, ou um deck que delimite aquele espaço e ainda permita o trânsito das espécies por baixo dele, num deck elevado? Sim, e faz com que toda a restinga da duna ela possa ser preservada, porque evitar aqueles que chamam caminho de rato, né? Que faz lá 20 caminhos diferentes e evita, inclusive, a integração da restinga e o seu pleno, né, estado ali natural. Tu consegue ter uma mobilidade melhor, então para um cadeirante, para um carrinho de bebê, para todas as idades, e tu ainda traz preservação com essa ferramenta, né? Essa ferramenta ela vem para preservar o meio ambiente e melhorar a acessibilidade. E, na verdade, isso poderia ser uma síntese do que a gente vem falando pro sul da ilha, né?
os tipos de intervenção que muitas vezes são negados, né? Que, na verdade, eles causam um efeito de um benefício de mobilidade e um benefício também na preservação. Exatamente. Né? Ou seja, sem aquela ferramenta ali, tu teria um problema de mobilidade, problema, às vezes, de segurança, inclusive, que a gente sabe que eles passarem meio de restinga, nem todo mundo se sente seguro, e tu teria um problema de questão ambiental. Com esse instrumento, tu tem uma questão de segurança muito melhor, uma questão de mobilidade muito melhor e uma preservação muito melhor. Mas foi necessário ter essa intervenção. Exato. Eu acho que é um pouco disso que a gente vem falando, que é entender que as intervenções urbanas, elas podem ter uma resposta muito positiva, desde que tu pare de querer negar tudo e não escutar as propostas que se tem, né? E esse conceito traz justamente isso. Quando eu troco preservação por conservação, a gente está colocando integração entre meio ambiente e ser humano. E ser humano é cadeirante. Ser humano somos eu e tu. Ser humano é um idoso. Então, a gente já traz tudo junto, né, de acessibilidade. Isso precisa ser mudado e a gente tem uma pasta diferente aí. Deixa eu te perguntar outra coisa. Hoje, numa app, se tu tens app, tu é proprietário de uma app, o que te estimula a preservar essa app e não deixar que invasores façam uso dela e não deixar que ela seja invadida? Eu me lembro de uma cena, por exemplo, há 15 anos atrás, quando eu chegava na ilha de Florianópolis, passando pela ponte, eu falava, um dia o Morro do Mocotó vai se unir com outro morro lá para o Saco de Limões. E tá lá, né? Hoje aconteceu. Então a gente não para. O crescimento sobre áreas de risco, o crescimento sobre áreas de preservação, ele é constante. Dentro do plano... E existe, então assim, isso é legal saber. Eu já ouvi, né, que nem tu falou assim, o que estimula a pessoa a preservar uma app? Além da sua ética, sabe o que é? É ter caixa. Porque tu vai falar com uma família e é compreensível. Às vezes uma família que só tem aquela área e recebe uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes uma proposta, às vezes de parcelamento, dependendo da necessidade dela, ela cede aquilo, porque não tem estímulo para ela conseguir. É quase uma questão, muitas vezes, de alguns de má fé, mas tem no seu histórico pessoas por necessidade. Existe uma forma da gente estimular nesse novo plano diretor que a pessoa preserve uma app, além da sua moral, também talvez algum tipo de compensação financeira? Com certeza. E para a gente não deixar o ouvinte achando que a gente está falando de utopia, que isso não acontece hoje, basta passar na estrada nova de acesso ao aeroporto, a Paris Cordeiro, e olhar para o Morro da Caixa d'Água do Ribeirão. Aquela invasão acontece dia após dia e aquilo é uma app que está sendo parcelada à luz do dia ali. Olho nu, topo de morro, tudo, então, né? Ele acontece hoje, tá? Então a gente tem o problema. E sim, a gente tem mecanismos para estimular isso. Dentro do Conselho da Cidade, a relatoria criou uma ferramenta que chama-se o TDC-V, Transferência do Direito de Construir Verde. Baseado no Código Florestal e no conceito de servidão ambiental, aquele detentor de uma app, ele pode proteger essa área em matrícula, fazer a concessão de proteção sob sua responsabilidade e trocar isso por índice construtivo em algum lugar adensável. Isso é uma forma inteligente de ele preservar aquela app em matrícula, em cartório de registro de imóveis, onde a invasão não vai mais acontecer. Se a invasão acontecer, a desintegração de posse ela é muito mais facilitada e ainda vai um pouco além. Ele cria uma ferramenta para ter uma regulamentação posterior com 3 índices de proteção. Áreas degradadas e já invadidas, vamos supor que a gente use um coeficiente de 1,5, porque a gente quer que aquela área seja comprada em troca do potencial construtivo para poder regenerar aquela habitação que já aconteceu irregular. Outra, áreas de grande interesse de proteção da cidade, mas que não estão invadidas. De repente, uma app no meio da cidade. É extremamente importante que ela seja preservada. Então, teria um coeficiente de 1. Não é tão importante como a regeneração, mas é um interesse de preservação. E aquelas que estão mais isoladas, que não é tão interessante preservar, que são glebas muito grandes, também não dá para se dar um estímulo tão alto naquela área. Então fica de um 0,5, por exemplo. Mas que se cria essa cadeia, um escalonamento de troca, de possibilidade de isso gerar um ativo, deixar de ser um passivo e poder contribuir para o crescimento da cidade. Quando a gente fala de crescimento da cidade, a gente está falando na esfera ambiental, na conservação ambiental. E uma ferramenta como o TDC-V, ele vai de encontro a isso, em conseguir concretizar a preservação para aqueles que são daqui, para aqueles que chegam e que a cidade não perca a sua identidade e seus valores. Então, é interessante porque esses são todos os movimentos que vão em direção justamente a
a crítica que se tem hoje em relação à forma que a cidade se cresce, né? Então, assim, talvez esse plano ele vem para trabalhar a questão do negacionismo, né? Porque tem muitas pessoas que negam tudo que está nítido e aí atuam como se fosse uma utopia, a gente vivesse hoje como se fosse tudo maravilhoso, como se o plano diretor hoje conseguisse, não tivesse invasões, não tivesse obra clandestina, não tivesse loteamento clandestino, não tivesse uso das APPs, não tivesse invasão das margens de rio. Parece que o plano diretor atual ele está perfeito. Né? Enquanto que, na verdade, o novo plano ele vem justamente para procurar remediar muito das dores que estão diagnosticadas aqui, né? Perfeito, perfeito. Assim, eu acho que é triste falar, mas eu diria que, de repente, 90% a 95% das pessoas que estão lá levantando essa bandeira não leram um dispositivo desse. Não testaram simular um objetivo desse na prática para ver se ele funciona ou não. Que se elas tivessem testado, elas vão ver que o plano diretor do jeito que está ali, ele está indo em sentido, em favor do meio ambiente e não contra ele. E aí, usando uma prática disso, tá? Falando de Medellín, por exemplo, todos os orçamentos lá em Medellín, qualquer ação que vai surgir, seja do público, do privado, do universitário, onde for, eles têm uma expectativa de investimento de 20% a 30% em comunicação social. E, de repente, a gente peca nisso. Porque a comunicação social, ela, de alguma forma, ela não está sendo eficiente. Porque se tem gente pensando que o plano diretor, com esse tipo de dispositivo, está indo contrário ao meio ambiente, alguma coisa está errada. E eu vejo que isso acontece de uma forma meio natural, porque a cobertura, vamos dizer assim, quando se tem ali uma mobilização mais acalorada, independente se é de 40, de 50 pessoas, mas que gera uma repercussão, ela ganha, né, o noticiário. E a população que desconhece do assunto tem aquela informação, né? Tem aquela imagem do plano diretor. Porque todas as outras ações que são feitas de uma forma mais organizada, elas não ganham essa visibilidade. E aí, Rodrigo, é importante talvez a gente conseguir transmitir isso. Que plano diretor, ele é um assunto... Cara, eu vou te dizer, eu quando morava em Caxias do Sul, tinha esse assunto lá de plano diretor e não existia menor participação. Mas não é porque a minha participação era um assunto que ninguém sabia da sua relevância, da sua importância, nem quem tinha imobiliário, nem quem era engenheiro, arquitetos tinham um pouco mais de envolvimento, mas eu digo assim, a sociedade desconhecia o tema. Vim para Floripa e, nossa, esse tema tá sempre latente. Só que se tu não tá muito inserido, tu acaba tendo uma imagem em relação ao tema de que o plano diretor ele é um problema, de que ele é corrupto, de que ele manipula o fim da cidade, e o quanto que a sociedade e a comunidade precisa ter opinião própria, precisa se envolver porque isso impacta na rua dela que a pessoa mora, impacta no serviço que ela vai receber, impacta na moradia dela, impacta no deslocamento dela, impacta nos parques que ela vai ter para utilizar. Cara, eu acho que plano diretor é um item que deveria estar na escola praticamente, porque é ruim um tema tão relevante tu ser influenciado por narrativas. As pessoas deveriam ter isso na sua formação, porque isso fala sobre como a cidade vai viver e conviver. Né? Então a gente poder dar a chance da pessoa dizer, cara, pô, eu recebi isso de informação, mas na verdade talvez seja diferente disso, né? Eu acho que a promoção que a gente fala da informação que leva essa conscientização é fundamental, é um assunto tão importante e que, na verdade, se tornou tão polarizado que parece que ninguém quer falar, mas que todo mundo vai sofrer a consequência disso, né? Exatamente. Eu acho que é extremamente complexo esse assunto e extremamente difícil também se apropriar e manifestar uma opinião. Uma, porque a gente sabe que há retaliação direta para as pessoas que se manifestam a favor. Sim, por exemplo, eu tenho certeza que no nosso episódio aqui, ou nos vídeos que a gente vai divulgar, vai ter gente xingando. Ou seja, tá proibido de emitir uma opinião contrária. Com certeza. Vai ter gente achando que a gente está querendo promover algo errado, enquanto a gente está querendo promover o conteúdo, o acesso à informação, para que cada um possa ter sua opinião. Mas é difícil, tu vai ver, procura alguém que consegue comentar positivamente sobre o assunto. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. É uma complexidade enorme. E aí, Felipe, tem um efeito e uma estratégia que a sociedade tem que se alertar para isso, tá? É uma estratégia de quem é contrário ao plano. É muito difícil se apropriar para se posicionar a favor.
É muito difícil tu pegar vamos supor que o plano diretor tenha 100 páginas, 100 artigos, e tu se posicionar a favor daqueles artigos. Tu não quer entrar em bola dividida. A sociedade não precisa disso. Mas tem que entender que precisa. O cara que tem o seu comércio pequeno, desde uma peixaria até o cara que tem o seu shopping, ele tem que se envolver porque é o ambiente de trabalho dele, mas o dono do shopping não quer se envolver, porque senão o pessoal que pensa politicamente diferente não vai mais frequentar o seu shopping. O dono do boteco, o dono da peixaria não quer se envolver porque o pessoal não vai mais frequentar o seu espaço, não vai mais trazer cliente. Tem uma parcela de verdade, porque ele pensa na prioridade da sua família, de alimentar a sua família, de ter a sua vida. E isso é um movimento difícil, então, de se posicionar a favor. Porém, tem algo que tem que ser destacado. Qual é a maior estratégia? Isso fica de alerta para a sociedade, eu acho que tem que ser comunicado, de quem pensa contrário. Tu tem um plano com 100 páginas. Tu senta para discutir com alguém que é do contra, tá? Com alguém que é contrário. Essa pessoa que está no outro lado da mesa, ele vai pegar um artigo, um tópico, uma página, para discutir em cima dela. Em cima dela vai criar uma narrativa. Estás vendo isso? E ela vai fazer um espetáculo em cima daquele um artigo, mas vai desconhecer os outros 99, as outras 99 páginas. E aí, com aquela página, com aquele artigo, ele te causa um medo de falar sobre o positivismo do plano. Com aquela única ferramenta ali, ele causa um estrago de te anular da discussão. E o recado que fica para a sociedade é: não se anulem da discussão. Ninguém tem que ter compromisso de errar. Se tu tiver no plano diretor, levantar uma bandeira, falar uma bobagem, e extremamente bobagem, fale, não deixa de falar, porque tu levantou a bola e botou o problema em cima da mesa, como tu falasse no início. Se a gente tem um problema em casa, pelo menos a minha dinâmica de família é isso, a gente bota o problema vivo aqui em cima da mesa e vamos sentar para resolver. Porque botar ele embaixo do tapete é pior. Se eu tenho ignorância, mas tenho preocupação com o meio ambiente, eu vou botar o meio ambiente em cima da mesa e vou sentar para resolver, e vou atrás para ver quais ações estão corretas. E eu tenho certeza que todos aqueles que sentarem para realmente evidenciar e ir atrás do problema vão ver que a coisa não é nem próximo do que o alarde que se faz contrário na cidade. Digo isso por experiência própria. E hoje eu consigo ir, hoje eu vou em qualquer ambiente e converso com qualquer pessoa, vou em qualquer reunião de oposição, que seja só eles, pode ter 100 lá e somente eu falando, que eu vou falar com a minha propriedade, acreditando na minha verdade, porque eu construí uma trajetória em torno disso que não é uma visão especulativa, própria, única, momentânea. É aquilo que eu acredito. Eu acredito numa verdade e vou defender ela até o fim. E o fim pode ser, ali na frente, eu cometer algum erro, e aí a gente muda o sentido do barco, aí navega em direção diferente, mas eu acho que a gente tem que parar com esse medo e receio de tocar no tema. Deixar ele embaixo do tapete, sabe? Perfeito. Até porque eu te digo assim, ó, eu conheço muitos colegas meus de corretagem, inclusive de outras imobiliárias, e que, nossa, são totalmente defensores de um sul da ilha, cara, com preservação, que temos que parar com essa história de negar o assunto esgoto, saneamento. Só que o corretor, ele foi rotulado como o grande vilão da cidade, ou do sul da ilha, por ele promover aquilo que parece ser o problema, enquanto nós fazemos parte da solução. Porque quanto mais, eu digo assim, cara, eu devia ser estimulado, de verdade, como profissional, a dizer: pô, Felipe, já que tu tá à frente da parte da habitação, cara, consegue fazer o melhor possível para nós, por favor? Nós somos uma ferramenta de como vai se desenvolver a parte do urbanismo, da moradia. E ao invés de ser vilão, não estou dizendo que a gente tem que ser herói, mas nós estamos numa ponta onde a gente pode cobrar do construtor o melhor projeto possível. Podemos cobrar a melhor parte de paisagismo nativo, a gente pode cobrar as melhores áreas de convívio, a gente pode cobrar o correto dimensionamento do empreendimento, a gente pode cobrar o alvará. Então, assim, e nós cobramos. E a gente entrega produtos dessa forma. Então, assim, é justamente a gente poder se apropriar, porque o corretor de imóveis, ele é um agente que, pelo menos no sul dele eu conheço muito, tem muita consciência e briga e fica feliz quando a gente consegue, de fato, entregar moradias que estão em sintonia com aquilo que se espera. Licenciadas, com muita área verde, sabe, toda correta na parte da ETE. O seu funcionamento depende daquele condomínio também ter uma fiscalização. Mas a nossa parte seria ser estimular as imobiliárias a fazerem o certo. Enquanto se estimula o quê? A não fazer nada,
enquanto o incorreto ele acontece em paralelo. Aí tá o ponto que eu queria te... eu só assino embaixo tudo que tu falou sobre o corretor imobiliário, sobre essa figura dele e a sua função, mas eu faço uma ressalva diante daquele que pensa o mercado regular, o mercado correto. Porque não há de se negar, muita gente vem para Florianópolis, não tem o que fazer, faz um curso do Cresci, tira rápido o seu Cresci, não sabe o que é um terreno de posse, não sabe o que é uma escritura pública, não sabe o que é uma cadeia imobiliária e sai fazendo negócio de áreas irregulares, de APPs, de APLs. E aí o regular, a tua empresa, a Santa Ilha, acaba pagando o pato dessa turma do irregular. Sim, é daquela uma página do plano diretor. Exato. Que vira da fama. Enquanto tem 99 páginas positivas. Né? Mas digo que esse meu movimento é de te chamar aqui, a gente falar desse assunto, é porque eu vejo nos bastidores o quanto que existe um movimento para combater o clandestino, o quanto que o corretor, cara, combate esse mercado, não vende, critica, denuncia. E tem um baita movimento nos bastidores. Mas o corretor hoje ele é visto como vilão. Não quer. Se tu pegar até o corretor que hoje está operando no mercado irregular, na verdade ele não quer. Ele queria vender um título de propriedade. Ele queria poder vender outra coisa. Mas enquanto existir o ambiente e o mercado paralelo, vai ter gente fazendo negócio lá, porque às vezes é mais fácil de rodar. E como é que a gente, para fechar aqui, como é que a gente combate esse mercado paralelo? Como é que a gente combate invasões, construções clandestinas? Como é que a gente interrompe, eu que digo que esse câncer, que ele é silencioso, mas ele é espalhado, ele é volumoso. Eu vejo duas vertentes. Uma que é a coerção e outra que é o estímulo. Na coerção, a gente age em fiscalização. A gente tem que ter ambiente fiscalizador muito mais eficiente do que é hoje. Precisamos ter orçamento para isso e precisamos, ao mesmo tempo, acabar com qualquer tipo de negociata política que permita guarda-costas segurando esses irregulares. Então, a coerção, a fiscalização, a prática efetiva, a gente precisa ter. Temos um avanço aí, que hoje a gente aprovou um projeto de lei na Câmara Municipal que dá poder à Guarda Municipal de Florianópolis, está fiscalizando também obras irregulares. Então, esse tipo de medida, a gente tem que ser eficiente e cobrar o poder público. Como é que se cobra o poder público? Sociedade civil organizada, bairros fortes, conselhos comunitários fortes. Só dessa forma que consegue se ter pressão popular para poder se cobrar o que se quer. Enquanto a comunidade estiver segregada, dividida, brigando, como está estimulada pelo plano, não vai se ter eficiência nesse sentido. E o outro ponto é o estímulo. O estímulo a gente trabalha através de um plano diretor que crie mecanismos de proteção inteligente, como a prática do TDCV, como o estímulo à construção multifamiliar também nas áreas de ARP. Pega o exemplo do Campeche, da Francisco Vieira do Morro das Pedras até a Pequeno Príncipe, no Campeche, toda aquela área é uma bacia de área residencial predominante, 2.5 só pode residência, não pode um comércio ali, não pode um prédio multifamiliar. Você vê a Eucaliptus, né, que é uma via estratégica, né, que une a Pequeno Príncipe até o Morro das Pedras, é uma rua larga, é proibido. É uma fuga de quem vem da Armação, do Pântano do Sul, para transitar pela Eucaliptus. Ali é proibido, então o que acontece? Tu não consegue ir de bicicleta ou a pé comprar um simples pão. Tu precisa pegar o teu carro, ali do meio dessa bacia, e se deslocar até Pequeno Príncipe, que já está com caos, mas só lá que é permitido no zonamento do comercial. Sabe? Então essa mudança, ela tem que... Aí o que acontece? A pessoa vê a necessidade e vai lá e faz errada. Diz assim, bom, eu preciso, tem mercado, eu vou dar meu jeito. Exato. Eu vou mascarar uma aprovação, vou mascarar minha casa com comércio para conseguir atender uma necessidade latente, mas que o plano diretor nega. Ou que as pessoas negam essa necessidade, né? Isso. Ela nega a necessidade, mas ela é o próprio consumidor daquele produto que ele precisaria ter, né? Exatamente. Ele é o próprio estimulador daquele produto. Eu sou muito de trazer para a prática, né? Para exemplificar. Então, vamos lá, um outro exemplo. Vamos eliminar o comércio. E vamos pensar na restrição e excesso do uso unifamiliar do multifamiliar. Aquele cidadão... Unifamiliar só pode 3 unidades no terreno, multifamiliar pode mais. Pode mais, exatamente. Aquele cidadão que conservou o seu terreno de 450 metros por 2 gerações, tá tudo bem para ele. Ele faz unifamiliar e constrói 3 casas ali e é isso que dá. Aquele cidadão que conservou o seu terreno de 10 mil metros quadrados por 3 gerações, por exemplo, ou ele se adequa a uma lei de parcelamento que ele entrega 15% para o município e vai ficar 10 anos para aprovar porque é burocracia em excesso, ou ele entrega para o irregular e vai fazer um multifamiliar irregular porque
O que esse cara vai fazer? Ele vai simplesmente acabar com o seu patrimônio? Ele vai dizer que o terreno dele de 10 mil metros quadrados tem valor parecido com o de 450? Porque a capacidade de produção dele são as mesmas 3 casas? Não fecha a conta, entendeu? Não tem inteligência nenhuma nessa lógica. E aí, quando a questão ela não é racional, não é lógica, é óbvio que tu cria um ambiente para o errado acontecer. É óbvio que a gente espera que todo mundo seja sempre o certo, mas tu também tem que criar a condição do certo acontecer e criar uma condição para o errado ser totalmente repelido. E hoje o plano diretor, ele estimula, né, justamente que o errado aconteça para quem às vezes está numa necessidade, está numa situação de tempo, né? Em dinâmicas da vida, né? Então não dá para ignorar isso e achar que, cara, continuar desse jeito não dá, né? E no início a gente falou da proporção de regularidade, né? Onde tu falasse que o mercado irregular vende 4, enquanto o mercado regular vende 1. Então vamos falar aí de 20% para 80%. Então 20% está no correto e 80% está no irregular. Então a gente vai achar que a única medida de consertar isso é pegar a coerção nos 80% de irregular? Não. A gente tem que ter inteligência para o mercado regular ser 80%. E aqueles 20% que estão por fora serem inibidos pela coerção. Rodrigo, então a gente, enfim, conversamos aqui, acho que 1h e pouco. Poderíamos falar muito mais, a gente nem passou pelo Floripa sustentável, pelas várias dinâmicas, mas acredito que a gente sai daqui sabendo de uma situação. Se apropriar do plano diretor, não pelo que chega até você, mas a pessoa buscar informação em diferentes fontes. Por exemplo, hoje, uma pessoa que quer dizer o seguinte: eu quero ter uma opinião própria sobre o plano diretor e sobre o saneamento. Quais são os caminhos? É a CIF? É Sinduscom? Quais são os caminhos que a pessoa poderia recorrer para formar uma opinião própria? Complexo, Felipe. Pegar a legislação para ler é difícil, né? Mas a CIF é um canal através da nossa Diretoria de Desenvolvimento Urbano. A gente também fica à disposição. Conselho da Cidade é um lugar para pegar informação. Não digo que não tenha que pegar informação de outros lados, tem que pegar sim, mas é trazer para uma balança e fazer uma análise própria para ver até onde a informação é verdadeira. De repente, um bom caminho para esse cidadão seria ir numa pessoa que fala totalmente contrário ao movimento do plano diretor e pegar os principais tópicos. É isso que está se discutindo, a cidade vai se depreciar por causa disso, o meio ambiente vai acabar por causa disso, disso e disso. Sucinto, técnico, pegando realmente ali o que ela explica. E aí depois pode trazer para a gente, na CIF, pode trazer para dentro do Conselho da Cidade, até solicitar, que eu acho que a gente consegue criar um canal de respostas aí e de interlocução com o cidadão que traga essa informação. Mas, de alguma forma, realmente, a gente precisa ter essa consciência de se apegar ao tema e entender que falar de plano diretor é falar do nosso comércio, é falar da qualidade de vida dos nossos pais, dos nossos filhos, do meio ambiente, de tudo. O plano diretor envolve tudo num ambiente macro. Então, a grande sacada é despertar para isso e parar de negligenciar o tema como a sociedade faz hoje. Perfeito. Então, hoje, a gente teve aqui a presença ilustre, né, do Rodrigo Vieira, cara que nasceu aqui, é surfista, é pai, agora tem uma manezinha da gema raiz, né? Dizem que as minhas não são tão da raiz assim, porque eu vi de fora. Mas tá aí, né, conseguindo continuar a geração. Mora ali numa região maravilhosa, no Campeche, e, cara, participa da CIF, participa de eventos comunitários, participa da AMOGE, participa da Lagoa da Chica, está envolvido no saneamento, está envolvido com tantas frentes. Então a gente trouxe uma pessoa que ela não está simplesmente replicando uma informação ou um achômetro. Ele de fato está envolvido dentro de cada uma dessas entidades, participando, estudando, viajando. Foi a convite da CIF para Medellín. É quem vai lá no local, identifica o que realmente está sendo discutido, feito, para trazer as melhores práticas para cá. Então, muito obrigado por estar com a gente no SantaCast. Acompanhe a gente também no Insta, a gente vai ter alguns cortes legais ali. E a gente se vê na próxima. Valeu? Obrigado, Felipe. Agradecer aqui a oportunidade de estar falando. Realmente a Luísa nasceu aí uma manezinha raiz, né? Uma Carione Vieira. Então é difícil de se encontrar isso hoje. Duas famílias extremamente... tua esposa também é? Totalmente. Carione é totalmente manezinha. Então ela é a manezinha legítima, raiz, mas uma manezinha que vai crescer com certeza com essa terceira personalidade. Ela não é
a manezinha que não quer mais ninguém. Ela não é a pessoa que chegou de fora que não quer mais ninguém. E se Deus quiser eu conseguir educar da forma certa, ela vai ter a visão aberta para o futuro, entendendo que Florianópolis é aberta para receber pessoas que querem o bem dela. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Estamos à disposição. Assim que precisar de novo, nos acionar aí. Obrigado, Felipe. Doutor, show de bola, hein? Demais. Obrigado.